Eu gostaria de convidá-los a abrirem as vossas Bíblias em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos 12 a 21. Nós não vamos ler todos os versículos, vamos ler apenas alguns. Romanos, capítulo 5, versículo 12 em diante. Bom, Romanos, capítulo 5, versículos 12 em diante diz o seguinte: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso todos pecaram, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que há de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque, se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Irmãos, vamos parar por aqui. Segundo um estudo feito por uma universidade nos Estados Unidos, agora faz muito tempo que eu li esse artigo, eu não me recordo o nome da instituição, eles fizeram um estudo para ver como anda a imaginação do ser humano. E ficou constatado que de 30 anos para cá, o nível de imaginação das pessoas tem caído drasticamente. As pessoas não conseguem mais imaginar, fazer comparativos, refletir. E o que tem a ver isso com o pecado? É muito importante. Um dos conselhos que o sábio Davi escreveu foi: Senhor, ensina-me a contar os meus dias para que eu alcance um coração sábio. O ser humano precisa comparar, o ser humano precisa imaginar para que ele possa ter um fundamento, para que as ideias das Escrituras, os ensinamentos da palavra de Deus, possam se tornar vivas em nosso ser. Desta forma, meus queridos irmãos, quando nós tratamos de pecado, nós precisamos entender a origem do pecado. E nós sabemos que o pecado se originou no coração de Lúcifer. E depois que Lúcifer fez com que Adão e Eva pecassem, como está escrito aqui pelo apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, nós vemos que a igreja, em todos os séculos, sofreu por causa deste pecado. E não somente a igreja, o mundo todo. Nós sabemos que milhares de anos já se passaram. E por isso, agora, quando nós queremos entender a malignidade do pecado, nós desejamos entender a degeneração que o pecado ele causa na vida de cada um de nós, nós precisamos agora olhar para o princípio. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. O salmista Davi disse em Salmos capítulo 8, versículo 5, que Deus criou o homem um pouco menor do que os anjos. A irmã White, quando fala sobre isso, no livro Educação, página 20, ela escreve o seguinte: criados para serem a imagem e a glória de Deus, Adão e Eva tinham obtido prerrogativas que os faziam bendignos de seu alto destino. Dotados de formas graciosas e simétricas, de aspecto regular e belo, o rosto resplandecendo com o rubor da saúde e a luz da alegria e esperança, apresentavam eles em sua aparência exterior a semelhança daquele que os criara. Semelhantemente, não se manifestava apenas na natureza física. Todas as faculdades do espírito e da alma refletiam a glória de Deus. Então note, irmãos, Deus criou o homem puro, santo e perfeito.
Deus criou o homem um pouco menor do que os anjos. Desta forma, quando nós olhamos para as Escrituras, quando vamos para o livro de Deuteronômio, capítulo 3, versículo 11, nós vemos que naquele tempo haviam gigantes, como sobre Og, o rei de Bassã, que vinha falando sobre o tamanho do seu leito, da sua cama. A cama dele tinha 9 côvados de comprimento por 4 côvados de largura. Para os irmãos terem uma ideia, 9 côvados dá em torno de 4 metros e 68 centímetros. É uma cama bem grande. E 2 metros e 8 centímetros de largura. Imagina o tamanho do homem que dormia nesta cama. Por isso, muitos dos israelitas temeram quando tiveram que invadir Canaã, aonde que havia um reduto, uma nação de gigantes. Desta forma, no livro de Deuteronômio, ficou registrado que existiram grandes homens, e estes grandes homens sofreram a degeneração do pecado. E note, meus irmãos, isso é consenso entre todos os teólogos. Isso é consenso entre toda a cristandade, que houveram homens muito maiores do que nós. Mas seguindo em frente, irmãos, a irmã White, ela continua falando sobre a questão de Adão e Eva, e ela diz algo muito interessante. Ela diz o seguinte: ao sair Adão das mãos do Criador, era de nobre estatura e perfeita simetria, tinha mais ou menos 2,5 vezes o tamanho dos homens que vivem hoje, e era bem proporcional. Suas formas eram perfeitas e cheias de beleza. Sua pele não era branca ou pálida, mas era rosada, reluzindo a cor rica da saúde. Eva não era tão alta quanto Adão. Sua cabeça alcançava um pouco acima dos seus ombros. Ela também era nobre, perfeita, em simetria e cheia de beleza. Esse casal não tinha pecados, não fazia uso de vestes artificiais. Estavam revestidos da cobertura da luz e glória, tal como usam os anjos. Enquanto viveram em obediência a Deus, essa veste de luz continuou a envolvê-los. Meus irmãos, note que interessante. Adão tinha mais de 2,5 vezes a altura de um homem comum. Se eu e você hoje pararmos para analisar, fazer alguns cálculos, a média hoje da altura, da estatura de um homem, hoje mundial, é de 1,77 m. Essa é a estatura. A estatura mundial é 1,77 m. E se nós pegarmos 2,5 vezes, esta medida daria em torno de mais ou menos 4,42 m. E note um detalhe, irmãos, que não era somente a questão da altura, da pele, do rubor, mas a irmã White, ela fala que Adão foi criado com 20 vezes mais vitalidade do que o homem de hoje. E olha que interessante isso, se Adão, ao ser criado, não houvesse sido dotado de 20 vezes maior vitalidade do que os homens possuem agora, a humanidade, com seus atuais métodos de vida, que constituem uma violação da lei natural, já estaria extinta. Por que nós, então, estamos vivendo hoje ainda? Pela linda e bela e perfeita criação de Deus. Deus criou o homem com 20 vezes mais saúde, com 20 vezes mais força, 20 vezes mais vitalidade. E hoje ainda nós podemos gozar da experiência de, se levarmos uma vida em conformidade com a vontade de Deus, chegarmos a 100 anos, quem sabe aí 110, 120, se tudo der certo. Mas note, não foi difícil para Adão viver 930 anos. Não foi difícil para Matusalém viver 969 anos. Desta forma, meus queridos irmãos, como disse
lá no começo, é difícil para eu e você, para nós, imaginarmos um homem desta altura. É difícil para mim e para você imaginar como foi Adão criado. E quando nós estávamos trabalhando lá no Paraguai, nós estávamos com os nossos jovens e nossos irmãos, e nós ficávamos pensando como nós poderíamos, então, ter uma dimensão, porque nós não conseguimos imaginar. Às vezes nós nos colocamos do lado do Naldinho, não é verdade? Infelizmente o nosso querido Naldinho não está aqui conosco. A gente já olha assim para ele, né, e diz assim, rapaz, mas você é grande, hein? O esposo da irmã Sara também, né? Ele já é alto também, acima da média. Às vezes a gente já tem que dar uma olhadinha assim, levantar um pouquinho o pescoço. Mas imagina se nós fôssemos olhar para Adão. E, irmãos, com este pensamento, nós fizemos um banner. E eu gostaria de trazer para os irmãos terem um comparativo. Só um minutinho. Irmãos queridos, o que vocês acham? Se hoje Adão estivesse vivo, com a altura que a irmã White descreve, claro que não está bem proporcional, é só mais na altura, mas nós podemos ter uma pálida ideia como foi a criação. O que era ter 20 vezes mais vitalidade. E também podemos agora imaginar um pouco como o pecado degenera o homem e como o pecado é mau. Por isso, meus queridos irmãos, a irmã White continua dizendo que o mundo arca hoje com o peso da maldição do pecado. Acha-se literalmente inundado pelo pecado, violência, corrupção, como nos dias de Noé. E, no entanto, neste terrível período da história de nosso mundo, muitos estão adormecidos, deixam de fazer esforços para se tornarem verdadeiros cristãos e satisfazem o eu e a sua segurança carnal, colocando de lado a vida eterna. Meus queridos irmãos, Deus criou o homem para ser puro, santo e perfeito. Deus criou o homem para que o homem pudesse resplandecer a sua glória. Antes do primeiro advento de Cristo, Satanás rebaixara o homem de sua exaltada pureza original, ofuscando com o pecado aquele caráter áureo. O homem a quem Deus criou como soberano no Éden, transformou-se em escravo na terra, gemendo sobre a maldição do pecado. Em lugar da saúde e plenitude de bênçãos, a pobreza e as doenças e os sofrimentos de todo tipo tornaram-se a porção dos filhos de Adão. Entende, irmão, agora? Entende, meus queridos irmãos, por que é importante eu e você reconhecermos a malignidade do pecado? Eu e você nascemos num mundo onde que a métrica, a média, ela é estabelecida pelas pessoas que nós convivemos. Nós nos igualamos, nós nos medimos, nós nos analisamos com aqueles que estão ao nosso redor. Mas quando nós agora olhamos para Cristo, olhamos para as Escrituras e vemos como o Senhor nos criou, eu e você agora podemos ter uma pálida ideia de como o pecado é maldito. E todo aquele que condescende com este pecado, ele está agora se permitindo ser amaldiçoado. Se lembram que a lição veio falando? Disse que Satanás ele é ardiloso.
Satanás, ele chega com mansinho, palavras bonitas, ele se traveste de anjo de luz, para que eu e você não venhamos a sentir a degeneração do pecado. E por isso nós precisamos ter um despertamento. Eu e você precisamos ter um choque de realidade, porque desse choque de realidade depende a nossa salvação. Ninguém se lisonjeie de que o pecado acariciado há algum tempo pode ser deixado facilmente e de forma pouco a pouco. Isso não acontece. Todo pecado acariciado debilita o caráter e fortalece o hábito. A depravação física, mental e moral é a consequência. Eu tinha um colega meu que ele bebia, mas bebia muito. E a gente conversava com ele e dizia, olha, você precisa parar de beber. E ele dizia, não, quando eu quiser eu paro. E passava mais um tempo, dizia, para de beber, rapaz, você vai se prejudicar. Ele, não, eu bebo tranquilo, mas quando eu quiser eu paro. Até que um dia, ele conheceu a sua esposa e começaram a namorar e vivendo a vida. E chegou o dia do seu casamento. Quando chegou o dia do seu casamento, de manhã cedo, ele foi se preparar, colocou sua roupa, tudo. E o casamento era aí por umas 10h30, e ele saiu a pé de casa. Quando ele passou na frente de um barzinho, ele chegou e disse assim, poxa, já que eu vou para o meu casamento, vou tomar só uma dosezinha, para que eu possa ficar tranquilo na cerimônia. Ele entrou, tomou a primeira dose. Tomou a segunda, tomou a terceira. E por fim, sabe o que aconteceu, irmãos? Ele perdeu o seu próprio casamento. Ele angustiado agora, vendo o horário, vendo a besteira que ele havia feito, ele saiu vagando pelas ruas. Encontrou um senhor que o levou para uma casa de reabilitação. E depois de 20 dias encontraram, os seus parentes encontraram ele nesta casa de reabilitação. Ele quase destruiu a sua vida. Mas aquela mulher não o abandonou, ficou do seu lado. E dando força e ânimo, e ele conseguiu lutar através de crises terríveis de abstinência. Mas conseguiu se livrar deste vício maldito que é o álcool. E o que acabou acontecendo? Este homem começou a viver em novidade de vida. Estabeleceu sua família, se casou com a sua futura esposa, teve filhos e vivem hoje, pela graça de Deus, grandemente abençoados. Meus queridos irmãos, não é fácil você abandonar o pecado. O pecado nos consome, o pecado está em nosso DNA. Eu e você precisamos fazer terríveis esforços e somente com a ajuda do poder de Deus, do poder do Espírito Santo, eu e você poderemos ser vencedores. Se caso eu e você não vencermos, este pecado se arraigará tão profundamente em nosso ser, que nós acharemos normal cometer tais erros. O pecado, meus queridos irmãos, ele destrói a alma. E ao mesmo tempo em que Cristo revela o céu ao homem, a vida que ele transmite abre o coração do homem ao céu. O pecado não somente nos exclui de Deus, mas também destrói o coração humano, tanto o desejo como a capacidade de o conhecer. E aqui está o detalhe do pecado. O pecado, meus queridos irmãos, ele nos faz com que eu e você não sintamos o desejo, a necessidade de buscarmos conhecer a Jesus Cristo. João 5,39 diz, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Você não pode dizer que conhece a Deus,
se você não estuda as Escrituras. Somente conhece a Deus, somente tem um vínculo íntimo com Deus, aquele que estuda e que busca aprender diariamente da palavra do Senhor. Mas se o pecado ficasse somente reservado ao nosso fórum íntimo, a cada indivíduo, não teria problema. Porque eu serei responsável pelos meus atos, e se eu escolher me perder, paciência, eu vou me perder. Jesus voltará, levará os seus, e eu ficarei aqui e receberei a minha sorte. Mas não, irmãos, o pecado é como uma epidemia. O pecado, ele se alastra, ele contamina os outros. E ele contamina tanto que ele pode contaminar até mesmo os nossos próprios irmãos dentro da igreja. E a irmã White, no Testemunhos Seletos, ela fala algo muito interessante. Por quê? Porque cabe não somente a nós como indivíduos, mas nós como igrejas. E ela diz o seguinte: Deus deu aos seus pastores a mensagem da verdade para que a proclamem. As igrejas devem recebê-la e por todo meio possível comunicá-la, assimilando os primeiros raios de luz e difundindo-os. Em não fazê-lo consiste o nosso grande pecado. Então, qual é o grande pecado que hoje a igreja pode estar cometendo diante de Deus? Em ouvir a palavra de Deus, mas não comunicá-la, não passá-la adiante. E ela diz: estamos nós muito atrasados. Os pastores têm estado a procurar o tesouro escondido, estiveram a abrir o cofre, deixando refulgir as joias da verdade. Mas os membros da igreja não têm feito a 100ª parte do que Deus deles requer. Que podemos esperar senão do retrocesso na vida religiosa? Se o povo ouve o sermão após sermão e não põe em prática as instruções? Se não for usada, degenera a capacidade que Deus confere. Olha só que terrível. Se eu escuto as verdades bíblicas, se eu escuto os testemunhos, e eu sei o que eu devo fazer, mas agora eu escolho ficar num estado sem ação, agora me fugiu a palavra, mas eu fico agora sem buscar, praticar este conhecimento, se eu procuro ficar num estado de inatividade, meus queridos irmãos, isso trará sobre a minha vida uma maldição. Ainda mais quando as igrejas estão entregues à inatividade, Satanás trata de lhes prover ocupação. Ele ocupa o campo, alista os membros em atividades que lhes absorvem as energias, destrói a espiritualidade e fazem com que se tornem um peso morto sobre a igreja. Então, meus queridos irmãos, a degeneração do pecado pode trazer para nós uma terrível maldição, tanto individual como também congregacional. Agora, nós sabemos que o pecado, ele é muito difícil de ser abandonado. E a irmã White, ela diz: Cristo foi o príncipe dos sofredores, mas seu sofrimento provia do senso da malignidade do pecado. O conhecimento de que, mediante a familiaridade com o mal, o homem se torna cego à enormidade do mesmo. Cristo viu quão profundo é o domínio do pecado no coração humano, quão poucos estariam dispostos a romper com o seu poder. Cristo sofreu por nós. O sofrimento de Cristo era pelo conhecimento do pecado. O próprio Cristo viu o que o pecado acarretou na vida dos homens. Todas as más tendências foram agora reforçadas,
foram endurecidas, e somente pelo sangue de Jesus Cristo, somente pelo poder do Espírito Santo, o homem agora poderia quebrar, romper essas cadeias. Agora, meu irmão, se Cristo viu a enormidade e a profundidade que o pecado tem, qual é a nossa obrigação hoje? É de refletirmos também, é de analisarmos como estamos vivendo, como está a nossa vida. Será que nós estamos tão imersos também no pecado que não conseguimos ver os nossos maus traços de caráter? Será que quando a palavra de Deus é apresentada diante de nós, nós agora simplesmente ouvimos e deixamos para lá porque julgamos estar vivendo uma vida correta, uma vida sem pecado? Ou nós estamos respondendo como aquele homem que disse: miserável homem que sou? Note, meus queridos irmãos, eu e você podemos não aceitar o que está nos sendo proposto, mas uma coisa é certa: você aceite ou não aceite, a conformidade com o pecado, um desejo de continuar no estado que estamos, poderá acarretar a perdição. Todos nós somos chamados a buscarmos uma mudança de vida, um reavivamento e uma reforma. A conformidade aos costumes mundanos converte a igreja ao mundo, jamais converte o mundo à igreja. A familiaridade com o pecado inevitavelmente o fará parecer menos repelente. Aquele que prefere associar-se aos servos de Satanás, logo deixará de temer o Senhor deles. Olha que terrível. Como estão as tuas amizades? Como estão o nível de convívio seu? Que interessante, porque dependendo de quem está ao meu lado, Satanás poderá se tornar mais agradável do que desprezível. Desta forma, meus queridos irmãos, para finalizarmos, eu e você somos chamados a não brincar com a nossa salvação. Se o Senhor está permitindo que nesta manhã eu e você possamos estar ouvindo mais uma vez a sua palavra, estar ouvindo esta advertência que o Senhor faz aos nossos corações, eu e você precisamos tomar uma decisão, porque sabemos que muito em breve Jesus Cristo voltará. E Ele voltará para buscar aqueles que estão buscando uma vida de santificação, uma vida de abandono do pecado, uma vida de intimidade com Ele. E desta forma, meus queridos irmãos, a irmã White, ela faz um relato maravilhoso da volta de Jesus Cristo e do reencontro de Adão com Cristo. Ela diz o seguinte: todos saem do túmulo com a mesma estatura que tinham quando entraram ali. Adão, que está em pé entre a multidão dos ressuscitados, é de grande altura e formas majestosas, de uma estatura pouco menor do que o Filho de Deus. Apresenta assinalado contraste com o povo das gerações posteriores. Sobre este único ponto de vista se revela a grande degeneração da raça. Todos, porém, surgem com a vivacidade e o vigor da eterna juventude. Os dois Adãos estão prestes a se encontrar. O Filho de Deus se acha em pé, com os braços estendidos para receber o Pai da nossa raça. O ser que Ele criou e que pecou contra o seu Criador, e cujo pecado e sinais da crucificação. Perdão, irmãos. Os sinais da crucificação aparecem no corpo do Salvador. Ao divisar Adão os sinais dos cruéis cravos, ele não cai ao peito de seu Senhor, mas lança-se em humilhação aos seus pés, exclamando: digno, digno é o Cordeiro que foi morto. Com ternura o Salvador o levanta, convidando-o a contemplar de novo o lar edêmico
do qual havia tanto tempo e fora exilado. Meus queridos, você deseja participar desta cena? Você deseja ver este encontro? Você deseja ver o encontro do Pai de nossa raça com o nosso Criador, Jesus Cristo? Esse é o chamado que o Senhor está fazendo nesta manhã para nós. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 diz: eis que estou à porta e bato. Meus queridos irmãos, o Senhor tem batido, tem nos advertido, tem nos chamado, mas cuide, para que este tempo não passe e você esteja perdido. Satanás não pode reter os mortos em seu poder, quando o Filho de Deus lhe ordena que vivam. Não pode manter em morte espiritual uma alma que, com fé, recebe a poderosa palavra de Cristo. Deus está dizendo a todos quantos se acham mortos em pecado: desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos. Essa palavra é a vida eterna, e tudo nos é oferecido em sua palavra. Se recebemos a palavra, teremos a libertação. Meus queridos irmãos, o Senhor está desejoso de nos dar a salvação. O Senhor está desejoso de operar em nossas vidas um reavivamento da nossa vida espiritual. O Senhor está desejoso de fazer com que nós venhamos abandonar os nossos velhos traços pecaminosos de caráter e sermos revestidos com o caráter de Cristo. Não importa o que você fez, não importa o que você tenha vivido até este momento. O apóstolo Paulo disse: deixando as coisas para que trás ficam, eu prossigo avante. E o que você fará a partir de hoje? Qual é a decisão que você tomará nesta manhã? Você precisa tomar uma decisão, porque amanhã poderá ser muito tarde. E a salvação, ela está chegando hoje, diante dos nossos olhos, diante do nosso coração. Meus queridos irmãos, mais uma vez eu gostaria de reforçar: Cristo nos criou muito melhor do que somos hoje. Eu e você somos uma pálida ideia do que Deus criou. Mas o Senhor deseja nos restaurar. O Senhor deseja nos levar a crescer até a estatura que Ele criou o homem. Lá no céu não haverá, no novo céu e na nova terra, não haverá alto nem baixo. Todos terão a mesma estatura, porque foi assim que Deus criou. E se você deseja receber essa restauração em sua vida, aceite a Jesus Cristo novamente como seu Senhor e Salvador na sua vida, antes que seja tarde demais. Este é o meu desejo e a minha oração. Amém.